Lição de número 5. Tema da lição: a verdade que liberta. Texto áureo se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 8, versículo 32. Abre aspas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio tema pressupõe que essa verdade aqui é diferenciada. A verdade que liberta é uma verdade diferenciada. Mas existem outros tipos de verdade? Sim. Existem conceitos filosóficos verdadeiros, princípios científicos verdadeiros, etc. Mas não libertam do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. Só a verdade bíblica, só a verdade Jesus Cristo, porque a verdade representa Deus, representa o Pai, representa o Filho, representa o Espírito Santo e a própria palavra. Por exemplo, Jeremias capítulo de número 10, versículo 10, nos informa o seguinte: mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus é a verdade. O Pai é a verdade, o Filho é a verdade. João 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós vemos que o Pai é a verdade que liberta, o Filho é a verdade que liberta, o Espírito Santo também é a verdade. 1 João 5, 6 informa-nos o seguinte: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. E finalmente, João 17, 17 é dito: santifica-os na verdade, o próprio Jesus afirmando: a tua palavra é a verdade. Então nós temos a verdade que é Deus, a verdade que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, que é a palavra, que libertam os homens sob o ponto de vista espiritual, moral, ético. Por isso que o tema, ele chama-nos a atenção. A verdade que liberta. A ciência liberta em certos aspectos, sim. A filosofia também. Especialmente no contexto da ignorância, em termos filosóficos, em termos científicos. Isso também é importante. Nós não podemos negar que onde existe verdade tem a sua origem em Deus, porque tudo aquilo, conforme está escrito lá em Tiago 1, 17, tudo que é bom, vamos conferir a passagem. Né? O Tiago, ele registra nessa passagem algo assim que nos chama a atenção. Né? Ele vai falar que toda boa dádiva e todo dom vem do Pai das luzes. Capítulo 1, Tiago, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por exemplo, a ciência é uma dádiva de Deus. A medicina é uma dádiva de Deus, a ciência da medicina, a ciência no âmbito da construção civil. Em todos os ramos, a ciência é uma dádiva de Deus, porque foi Deus que deu ao homem a inteligência, a capacidade de aprender, a capacidade de desenvolver técnicas para trazer o bem-estar para a coletividade.
Então, tudo aquilo que é bom tem em Deus a sua origem. Toda boa dádiva e todo presente, né? Bom presente, toda boa dádiva e todo dom, ou seja, dom é presente, presente que vai proporcionar o bem aos indivíduos e à coletividade, tem em Deus a sua origem. Muito bem, então, esta lição hoje vai tratar da verdade que liberta, do ponto de vista, eu repito, espiritual, do ponto de vista moral, que é a libertação mais importante que pode existir. A pessoa pode estar presa lá no sistema carcerário, mas se ela tiver tido um encontro com Jesus Cristo, verdadeiro, pessoal e real, pela fé, ela é uma pessoa livre. Ela é uma pessoa livre. Porque conheceu a verdade libertou ela. Isso não tem preço. É isso. Portanto, nós vamos estar aqui, dando sequência, esse tema, a verdade que liberta. E temos aqui uns versículos que se encontram em 2 capítulos do Evangelho conforme João. Alguns versículos que nos chamam a atenção aqui na leitura bíblica, que eu gostaria de fazer uma exposição deles. Aqui no versículo 16 do capítulo 7, nos fala o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus Cristo, na condição de homem, ele não tinha nada. Porque a Bíblia diz que, como Deus que sempre foi, ele se esvaziou. É o que está escrito aqui em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 a seguir, nos fala o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até o versículo 8. Então Jesus se esvaziou de tudo. Se esvaziou das prerrogativas divinas. Por exemplo, Jesus, ele sempre foi todo-poderoso na condição de Deus que sempre foi. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na condição de um verbo pré-encarnado, ele já era Deus, já tinha todo o poder. Mas depois que ele assumiu a forma humana, ele retomou o poder, agora na condição de um Deus homem. Por isso que depois de ressuscitado ele vai declarar: a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele sempre teve autoridade, sempre teve poder, sempre reinou, mas agora ele estava retomando, porque quando ele se submete ao mistério da encarnação, ele abre mão de determinadas prerrogativas. Então aqui ele está falando que a doutrina não é dele, a doutrina de fato não era de Jesus. Jesus não tinha nada, ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, como homem, ele não tinha nada. Tudo pertencia a Deus, e tudo que ele fazia segundo a orientação divina, a orientação do Pai, né? Tudo o que ele realizava através da presença do Espírito de Deus que estava sobre a sua vida. Ou seja, Jesus não empreendeu nenhuma ação sem que ele, naquela ação, tivesse como principal propósito honrar o Pai, glorificar o Pai e retribuir tudo ao Pai. Agora que Jesus está junto ao Pai, à destra do Pai, intercedendo pelos seus, pelos salvos, pelos santos, pela igreja, ele enviou o Espírito Santo para poder glorificar o Filho. Hoje, as pessoas que confessam o Filho estão confessando igualmente o Pai. As pessoas que honram o Filho estão honrando igualmente o Pai, né?
através da ação do Espírito Santo na igreja, através da ação do Espírito Santo por meio de cada pessoa que se coloca na condição de servo de Deus, de serva de Deus. Ou seja, o Pai era honrado nos dias de Jesus. Hoje quem está sendo honrado é Jesus. Mas quando honramos a Jesus, o Filho, né, através da direção do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos estar honrando o Pai. É assim que a Bíblia ensina. Então, Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Certa feita alguém chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Porque Jesus, ele não se via na condição de um mestre bom, mesmo ele tendo consciência disso, porque ele tinha que honrar o Pai. Bom era o Pai. Jesus não estava ali para receber honra, para ser exaltado. Não, ele estava ali na condição de Deus que era. Ele tomou a forma de servo e se humilhou como servo, em semelhança humana, se humilhou até a morte e morte de cruz. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. E nós só vamos saber se a palavra que Jesus estava proferindo é de fato a palavra de Deus, se nós, mediante esta palavra, isto é, praticando esta palavra, tomando a decisão de praticar essa palavra, né? Sendo mais claro aqui, sendo mais explícito aqui, vamos lá. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ou seja, nós só saberemos se esta palavra de fato é divina ou é humana, se nós, mediante esta palavra, procurarmos fazer a vontade de Deus. Não tem outra forma de nós fazermos a vontade de Deus, senão mediante esta palavra, por meio desta palavra. Deus não vai reconhecer quando você tenta fazer a vontade de Deus por meios extra-bíblicos do ponto de vista espiritual. Você tem que se utilizar das Escrituras, como diria o salmista no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É mediante esta palavra que nós, uma vez absorvendo e colocando no âmbito da prática, é que nós vamos estar fazendo a vontade de Deus e reconhecendo que esta é palavra divina e não palavra humana. Jesus falou: trata-se de palavra divina o que eu estou falando. Não é minha palavra, não é minha doutrina. É doutrina divina, é doutrina de Deus. Então nós temos que reconhecer que esta palavra é de Deus. E nós só vamos reconhecer quando nós pegarmos esta palavra e fazermos dela a nossa prática de fé e conduta. É assim que funciona, é assim que a Bíblia nos ensina. Do contrário, nós vamos pensar que essa palavra é uma palavra qualquer, é uma filosofia humana qualquer, não é uma palavra que tem a sua eficácia, como diria Hebreus 4:12, palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, a ponto de dividir juntas as medulas, alma e espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Só essa palavra que tem esse poder, porque é a palavra divina, a palavra viva. Muito bem, então a palavra escrita e a palavra personificada, que é o próprio Cristo. A palavra que se humanizou, o verbo se fez carne, a palavra se fez homem na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Muito bem, versículo 18, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele justiça. Jesus falava de si mesmo, Jesus jamais falou de si mesmo, falava a respeito do Pai, porque ele estava interessado em exaltar o Pai, em honrar o Pai. Ele foi para isto, ele não veio para honrar a si mesmo, ele não veio para estar em evidência diante dos homens, não. Jesus veio
para honrar o seu pai. E o João Batista já falava, convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, esse princípio Jesus levou à risca. Jesus tinha interesse que o pai fosse evidenciado, fosse notado, fosse percebido, né? E não ele. Ele estava ali para representar o pai. Daí vem o título Emanuel, traduzido é Deus conosco. Quem olhava para Jesus via era o pai, estava vendo era Deus, né? E não apenas o homem, um simples homem. Era Deus na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Está lá escrito no capítulo 5 de 2 Coríntios 21, 5, 21, 2 Coríntios, é isso que fala. Vamos ver aqui, 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, a partir do 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus, então, ele não fazia questão de ser visto, de ser notado. Jesus estava ali para honrar o Pai e para, através das suas ações, permitir que o Pai fosse visto nele, fosse notado nele, para que a honra e a glória fosse transferida para o Pai. Muito bem. Versículo de número 18 fala o seguinte: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, Jesus aqui se coloca como uma fonte de água espiritual. Nós temos que buscar em Jesus Cristo essa vida, esse saciamento para a nossa alma. Ele certa feita disse, vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mateus 11, a partir do versículo 27, até acho que o 30. Então, Jesus Cristo, ele representa esse refrigério. Jesus representa esse significado, esse sentido para a nossa existência. Sem Jesus, a vida não tem sentido. Aquilo que ele mesmo declarou lá em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, o homem pode fazer alguma coisa sem Jesus? Pode fazer no âmbito da maldade, da perversidade, da injustiça, mas para fazer aquilo que honra a Deus, que honra a Jesus Cristo, né, no nosso tempo, ele tem que estar em conexão permanente com Jesus. Ele tem que estar em comunhão permanente com o Espírito Santo, para que ele possa, nas suas ações, honrar a Jesus Cristo, honrar ao Pai e assim por diante. Agora vamos ao versículo 38, onde é dito, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus, muito bem, esse versículo aqui diz respeito ao seguinte, que quando nós cremos em Jesus Cristo, segundo a Escritura, nós não temos que crer em Jesus Cristo segundo o homem, segundo o líder religioso, a menos que ele esteja falando da parte de Deus. Agora, se nós crermos segundo a Escritura, há uma promessa aqui da parte de Deus, quando ele declara que haveria de enviar o Espírito Santo. Então, o rio aqui é uma representação do Espírito Santo. É só ler o contexto e vai falar exatamente isso. Aqui tem uma passagem interessante, no capítulo 17, e versículo 11 a seguir, sobre os bereanos. Informa-nos o seguinte. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias,
para ver se as coisas eram de fato assim. O Paulo estava pregando para uma comunidade aqui. E depois que ele pregou, a parte daquela comunidade ali, os chamados bereanos, eles foram examinar nas Escrituras. E faziam isso diariamente, diante das palavras que eles ouviam por parte do Paulo, para ver se estava batendo aquela palavra que Paulo estava ministrando, aquela ministração, aquela pregação, aquele discurso. Eles buscavam nas Escrituras para ver se estava de acordo com as Escrituras Sagradas. Nós temos que buscar nas Escrituras, crer em Jesus Cristo segundo a Escritura e não segundo o homem. Há uma passagem na Bíblia, no Evangelho, que fala que certa feita, Jesus Cristo ele foi junto com Maria e José a uma festa lá em Jerusalém, e quando os seus pais voltaram, eles se deram conta, passado 3 dias, que o filho não tinha vindo com eles. Aí eles foram na casa de algumas pessoas, amiguinhos certamente de Jesus, e vizinhos, não encontraram. Aí tiveram a ideia de voltar para Jerusalém. Voltaram, foram a Jerusalém, e lá encontraram Jesus no meio dos doutores da lei, dos escribas, etc. Questionando, perguntando, respondendo. E ali Jesus foi repreendido pelos seus pais. Aí Jesus deu uma palavra assim que chamou a atenção, dizendo: não sabiam que convinha que eu estivesse aqui cuidando de assuntos do Pai? Quer dizer, ele estava se referindo ao Pai Celestial. E a Maria, mas se submeteu a Maria e a José. A Bíblia diz que ele, se submetendo a Maria e a José, foi com eles de volta. E Maria, ouvindo tudo aquilo, meditava consigo. Quer dizer, a própria Maria é um exemplo de alguém que meditava naquilo que Jesus falava. Jesus falava a respeito das Escrituras. E Maria meditava naquilo que seu filho estava falando. É só conferir essa passagem, você vai ver que Maria é um exemplo de mulher que meditava nas Escrituras. Porque ela vinha de uma cultura onde era ensinado a necessidade da meditação. Salmo 1, o salmista falava, né? Aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, cujas folhas não murcham nem caem, tudo quanto fizer prosperará, etc. Josué 1, a partir do versículo 7, vai falar sobre a importância da meditação diariamente no livro da lei, e assim por diante. E Jesus também ratificou isso, dizendo, né, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Examinai-os, vós cuidais nelas a vida eterna, e assim por diante. Muito bem, então agora vamos a mais um versículo, que se encontra aqui no capítulo 8, versículo 31, a seguir. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então tem que permanecer na palavra, para nós continuarmos como discípulos, como aprendizes, como seguidores. Nós temos que permanecer em quê? Na palavra, sendo orientados pela palavra. Esse é o nosso maior desafio, nós permanecermos diariamente sendo orientados pela palavra, porque as tentações são muitas, para nós nos desviarmos, sairmos do propósito, mas nós não podemos sair. Quer dizer, até podemos, mas não devemos, porque seremos os maiores prejudicados. Por isso que Jesus foi muito enfático em dizer: se vós permanecerdes nas minhas palavras. Os discípulos já estavam ali seguindo Jesus, mas eles necessitavam de permanecer na palavra, para serem confirmados como discípulos de fato e de verdade, e pudessem estar conhecendo diariamente a verdade, que era Jesus e a palavra, e consequentemente estarem se libertando a cada dia. É isso que a palavra está falando. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, os seus seguidores já criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como diz tu, sereis libertos. Tinha muitos que estavam ali seguindo, mas não tinham ainda a percepção exata daquilo que seria viver uma vida no contexto da libertação. Não tinham ainda noção, porque estavam confundindo a libertação espiritual com a libertação física.
Jesus estava trazendo uma informação de caráter espiritual. A libertação propriamente dita é de caráter espiritual, moral. Muitos ali não estavam entendendo, mas na medida em que eles permanecessem na palavra, eles estariam tendo a oportunidade de se libertar a cada dia. E isso vale para cada um de nós, continua valendo. Nós temos que permanecer na palavra, permanecer em união permanente com Jesus Cristo, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, lutando contra a carne, que somos nós mesmos. São os 3 maiores inimigos do cristão, né? O mundo, o diabo e a carne. Nós temos que estar lutando, e tudo isso é possível nós lutarmos diante desses inimigos, né? E prevalecermos, porque é Deus que está em nós. Colossenses 1:27. Cristo em vós, esperança da glória, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É Deus em nós que vai nos possibilitar continuar lutando e prevalecendo. Muito bem. Versículo 34 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A pessoa que vive na prática do pecado, a prática permanente, ela é escrava do pecado. Porque a Bíblia é muito clara em dizer, lá em 1 de João 3, versículo, acho que é 1 João 3, 9, diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Quem é a divina semente? Jesus. Está lá em 12:26, é isso mesmo, 12:26 do Evangelho conforme João. Jesus afirmou assim: se a semente de trigo caindo não morrer, ficará sozinha. Na 12:24, olha só. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará sozinho, mas se morrer, produzirá muito fruto. Esse grão aqui é uma representação de Jesus, trata-se de uma figura de linguagem. Jesus, ele é esse grão, porque a vida está na semente. Jesus representa essa semente, confirmando inclusive ali na primeira profecia de Gênesis 3:15, onde é dito que a semente viria para esmagar a cabeça da serpente. E Jesus veio como vida para prevalecer sobre a morte, sobre o diabo, e possibilitar a obra de redenção em favor da humanidade. Muito bem, então o que é que acontece? Aqui em 1 João 3,19 diz o seguinte, relendo, 3,9 melhor dizendo: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quer dizer, Jesus foi claro em dizer, onde eu li anteriormente, aqui no versículo 34 de João 8, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ou seja, aquele que pratica de forma dolosa, arbitrária, de livre vontade, é um escravo, né? Porque aqueles que foram alcançados pela salvação, pela justificação, pelo perdão de pecados, eles receberam o Espírito Santo e pecam ainda, porém não de forma arbitrária, deliberada. Pecam acidentalmente, eventualmente, porque tem uma natureza pecaminosa ainda. Daí vem a necessidade de nós estarmos lutando de forma sistemática e permanentemente contra a natureza pecaminosa que está em nós. Essa natureza, ela está em nós, só que ela não define a nossa vida. Nós hoje somos cristãos, nós hoje somos crentes em Jesus Cristo, nós hoje somos o povo de Deus, parte do povo de Deus. Nós hoje somos integrantes da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Então Jesus é muito claro aqui em dizer que quem vive, né, praticando o pecado de forma dolosa, em outras palavras, é escravo do pecado. O versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, aquele que vive na prática permanente do pecado. 35. Ora, o servo não ficará para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. O servo, ele não ficará na casa para sempre. A Bíblia fala o seguinte, que entre o povo de Deus existe o joio, existe o trigo. Mas é óbvio que Deus pode tornar aqueles que hoje estão assumindo uma condição, um estado
moral que se identifica com o joio, Deus pode transformar em trigo. Porque para Deus tudo é possível. A Bíblia fala que para Deus tudo é possível. E é possível também para... Tudo é possível para aquele que crê. Se a pessoa crê, Deus vai transformar. Agora vai chegar uma hora que aqueles que vão persistir na condição de joio não vão ficar mais na casa. A casa, quer dizer, eles hoje estão aqui, né, enquanto estiverem em vida, têm a liberdade de professar sua fé em Deus, muitas vezes até uma fé teórica, mas vai chegar uma hora que esse prazo vai se findar, porque tudo acaba. Mas aqueles que de fato são livres, estão na casa, estão vivendo essa vida aqui, eles vão, ao sair daqui, eles serão promovidos a uma vida eterna, vão continuar na casa, a casa de respeito ao próprio Deus. Jesus certa feita declarou, vós destruí esse templo e eu o reconstituirei. Ele estava falando de si mesmo. Essa passagem se encontra, me parece que era em João capítulo 2, é isso mesmo, ali no capítulo 2, eu não sei bem o versículo, mas Jesus falava de si mesmo, quando, né, os discípulos, né, eles estavam afrontando a Jesus e tal, e ele falou, aqui ó, replicaram o judeu, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás, é o versículo 19, ó. Jesus, vamos ler a partir do 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus, qual sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário, o templo, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 40 anos e 46 anos foi edificado este santuário, esse templo, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário, ou templo do seu corpo. Então Jesus é um templo, é uma casa. Então, quando ele diz que o servo não ficará para sempre na casa, diz respeito a isso. A pessoa está tendo a oportunidade de se relacionar com Jesus Cristo, como casa espiritual. Porque a Bíblia diz que nós somos parte de um corpo, né? De um templo do Espírito Santo. Esse corpo é corpo de Cristo, então tem toda essa perspectiva aí. Então a pessoa muitas vezes está praticando o pecado, é escravo do pecado. Ele tem a oportunidade de se libertar, e pode se libertar se ele crê. Como aqueles que estão libertos, estão vivendo uma vida resistindo ao pecado, mas eles também podem desistir, porque a vitória está na perseverança até o fim, ser fiel até a morte, daqui é a coroa da vida. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Então a pessoa pode ser salva e pode também desistir no meio da caminhada. Esse também não vai permanecer na casa. Então é nesse sentido, a palavra tem muito dessa linguagem parabólica, metafórica. Então é isso, permanecer na casa é você estar tendo a oportunidade hoje de servir a Deus, de ser parte do corpo de Cristo, né? E você muitas vezes negligencia isso. Está passando uma impressão que está na casa, mas não está. Está se identificando com joio do ponto de vista divino, porque Deus ele conhece o mais profundo, o mais secreto dos corações. Nós podemos até passar uma ideia de que somos trigo não sendo, né?